Seja bem-vindo ao Moeda ao Ar desta semana. Como sempre, são meus convidados António Pinho Cardão, Horácio Periquito e Ernesto Ferreira da Silva. Meus senhores, muito obrigado por mais uma presença. É mais um, eu diria, confronto direto com os três grandes, ou começando por si, António, por esta boa notícia, eu diria, uma notícia positiva, o facto de tanto o Benfica como o Futebol Clube do Porto serem as únicas equipas entre as principais ligas europeias que continuam invictas, ou seja, que ainda não perderam este ano depois de aproveitarem o deslize recente do Barcelona. Bom, eu acho que isso é um mero acidente, porque mais tarde ou mais cedo também o Porto e o Benfica, porventura, irão perder. Portanto, isso é só por exceção. A estatística. A probabilidade de chegar ao fim de um campeonato sem derrotas, de facto, é mínima. E eu não valoro isso excepcionalmente, acho que é um acidente. O normal é, portanto, as equipas perderem. Uma ou duas ou três vezes, não tem problema nenhum, portanto faz parte da competição, e isso também tem um aspecto negativo, é que evidencia que a nossa liga está muito pouco competitiva, nomeadamente no que respeita aos primeiros lugares, em que o Porto e o Benfica vão destacadíssimos. O Braga este ano não conseguiu acompanhar a passada e o Sporting, por aquelas circunstâncias que nós conhecemos, enfim, ainda bastante menos. E isso também tem problemas a nível internacional, na medida em que, para que uma equipa seja forte a nível internacional, tem que ser competitiva em Portugal e tem que ter competidores à altura em Portugal. Senão, as empresas, tal como nas empresas, se não têm competidores, também as equipas de futebol se deixam ir num dolce fare niente e portanto, não atuam como deveriam atuar. Portanto, esse, para mim, é o aspecto negativo desta questão. Não vejo aí, assim, grandes aspectos positivos pelo facto de não terem perdido nenhuma vez. Horácio, concorda com esta perspectiva do António, que é o reflexo de um campeonato pouco competitivo? Eu genericamente estou de acordo com o António, com um pormenor, um polimento de um lado ou do outro. Não sou tão pessimista. É evidente que o campeonato português, por causa disto, se nota que é um campeonato cada vez mais bicéfalo e que a distância entre o Benfica e o Porto e os outros, por muito que até tem a ver, por muito custo aos sportinguistas, neste momento é assim, para o ano se verá e para o outro se verá também, mas agora é assim, portanto, nota-se uma diferença já muito grande entre o Benfica e o Porto, até do ponto de vista orçamental, e com a redução orçamental que o Sporting foi obrigado a fazer, não só, creio que até ao final da época, essa diferença acabará também por se cavar. Por um lado, há aquela tendência teórica em se dizer que o campeonato é menos competitivo. Teoricamente é, mas em Espanha passa-se um pouco a mesma coisa e é a melhor liga do mundo, porque no fundo, em Espanha, o que aqui se passa entre o Benfica e o Porto passa-se em Espanha entre o Real e o Barcelona, e a liga espanhola continua a ser a melhor do mundo. Por outro lado, mas eu genericamente estou de acordo com o António, não tenho nenhuma, são apenas alguns acertos. Também não acho que pelo simples facto da Liga Portuguesa ser bicéfala, digamos assim, não sei se o termo é o mais correto ou não, nos tenha tirado até hoje competitividade externa, ou seja, houve épocas em que o Benfica e o Porto conseguiram vitórias lá fora, grandes vitórias, provavelmente com o campeonato até menos competitivo do que hoje em dia. Eu não preciso ir aos anos 60, nos anos em que o Benfica foi campeão europeu, mas, por exemplo, lembro-me no tempo em que o Porto foi campeão europeu em 87, provavelmente a diferença entre o Porto de então e até o Benfica de então, com as outras equipas, era maior do que aquela que é hoje. Porque eu estou convencido que se nos recordarmos da forma como se jogava, onde se jogava, das qualidades técnicas dos próprios estádios, dos próprios jogadores. Hoje todos os clubes têm preparação física capaz de aguentar os 90 minutos. Nós há 20 anos ou 30 anos atrás dizíamos que as equipas pequenas chegavam à segunda parte dos jogos e já não tinham preparação física, porque não tinham mesmo a mesma intensidade de treino. Lembramos dos campos pelados, por exemplo, do Oriental, onde o Fernando Gomes chegou a marcar 6 golos num campo pelado, eu lembro perfeitamente disso. E, portanto, também não estou seguro que essa falta de competitividade existe agora e acho que nunca impediram, quer Benfica, quer Porto, de conseguirem resultados europeus positivos e bem expressivos e bem visíveis. Portanto, tem o seu lado positivo, não é? Porque dizermos que, finalmente, o Benfica e o Porto têm um troféu, entre aspas, europeu interessante, porque já toda a gente perdeu, mas enfim, é verdade que não perderam porque em Portugal não tem ninguém que os consiga derrotar, e quando jogaram com o outro empataram.
Ernesto, há uma diferença muito grande entre aquilo que se joga cá dentro e aquilo que depois se joga lá fora. Não, aliás, as classificações dos campeonatos da Europa dizem isso, não é? Que a distância entre os dois primeiros e o terceiro e daí para baixo é enorme. Portanto, os principais campeonatos europeus são mais equilibrados. Em Espanha, portanto, já falámos aqui, portanto, é sempre um caso que vem à discussão. Os responsáveis já estavam preocupados com a quebra de assistências nos estádios devido ao grande do Barcelona relativamente aos seus concorrentes. E, curiosamente, o Piqué disse uma coisa interessantíssima. O Piqué, ou seja, o jogador de, teoricamente, a melhor equipa de futebol do mundo da atualidade, disse uma coisa muito interessante. É que fazia votos e para que o Barcelona não entrasse numa espiral negativa. Portanto, os que jogam, os que estão dentro do campo têm a consciência de que há ciclos positivos e ciclos negativos. Portanto, um jogador do Barcelona disse que esta derrota, de facto, espera que seja única, porque se o Barcelona entra numa espiral negativa vai ser complicado. Portanto, só nós cá é que achamos que as equipas podem ganhar sempre e têm de ganhar sempre, quando de facto não é assim. O futebol profissional, tal como no desporto em geral, há três resultados sempre possíveis. Há o ganhar, há o perder e há o empatar. Há modalidades em que não se pode empatar, nomeadamente o basquetebol, que eu prefiro isso, mas seja como for. As grandes diferenças pontuais a meio do campeonato nunca são boas, a não ser para os próprios clubes em si, mas para o futebol de uma maneira geral não é bom. Ernesto, não tem muito a ver, mas a propósito do Barcelona, acho que justifica. É evidente que não é muito difícil nós podermos prever que o Barcelona vai ter que ter o seu ocaso, como é óbvio, não é? Porque não é fácil gerir aquele grupo de jogadores que, penso que não haverá igual na história do futebol mundial, que já foram campeões europeus por seleções 2 vezes e uma vez campeões mundiais, não sei quantas vezes campeões de Espanha, 4 ou 5 ou 6, não sei quantas, ou seja, eles ganharam os títulos todos possíveis e imaginários. Eu acho que aquela gente, mais ano, menos ano, começa seriamente a pensar no pós-futebol, porque tipicamente costuma-se dizer quando algum jogador alcança um patamar de títulos notável, que ou abandona, não é? Ou os clubes de facto caem, e eu estou convencido que aquela equipa do Barcelona, só o Messi é que não foi campeão mundial no europeu, porque é argentino, mas aquela estrutura de espanhóis Mas o que é curioso é que essa consciência não vem do lado dos treinadores nem do lado dos dirigentes, vem do lado de um jogador. O que é curioso que essa alerta vem de facto do Piqué, que eles sentem que este ciclo pode, de facto, de um momento para o outro, entrar numa espiral negativa. Lembra-se quando o Mourinho ganhou a Taça UEFA, entre a vitória na Taça UEFA e a vitória na Liga dos Campeões pelo Futebol Clube do Porto? A grande preocupação dele, de uma época para a outra, foi perceber se tinha equipa com vontade de ganhar. E ele disse isso publicamente. O meu drama era perceber se os jogadores já estavam satisfeitos e se já não queriam ganhar ficavam mais. Conformados. Não é? Depois ainda conseguiram ser campeões europeus. E, portanto, eu até me admiro como é que o Barcelona ainda continua a ganhar da mesma forma com aquela equipa que tem os jogadores mais triunfais de toda a história. Não há nenhum jogador no mundo, nem Pelés, nem nada, que tenha mais títulos dos títulos importantes como tem os jogadores atuais do Barcelona. De qualquer modo, para mim também esta falta de competitividade, eu até gosto dela porque o Porto vai ganhando, portanto, até acho isto emocionante, o campeonato está muito emocionante, ou os campeonatos têm sido emocionantes, os campeonatos têm sido emocionantes porque o Porto vai ganhando, e eu gosto de o Porto ganha. Mas por outro lado, o que acontece é que na França os campeões vão rodando, são vários, na Inglaterra os campeões também vão rodando, na Alemanha os campeões vão rodando, e em Portugal o campeão é normalmente um, que é o Futebol Clube do Porto. Eu gosto disso, o Benfica às vezes intromete-se, agora, neste século já se intrometeu também 2 vezes, no início do século, mas digamos que a regra ultimamente tem sido o Porto ganhar. Eu fico satisfeito. Eu fico satisfeito, mas de facto isto é uma prova da falta de competitividade. É evidente, é evidente, o António está a puxar, e bem, pelo Futebol do Porto, tem ganho nos últimos anos, mas é evidente que se olharmos, eu confesso que não sei quantos campeonatos, é que já 70 e tal campeonatos, basta somar os campeonatos do Benfica, do Porto e do Sporting, que sobram 2, não é?
Barcelona, e, portanto, não há nada a fazer, são ganhos pelos mesmos três. Só o Bolonense em 1945 e o Boa Vista em 2001. Impediu o tri do Sporting, tinha o tri à vossa disposição. E isso é uma concentração que não existe noutros campeonatos. Não existe, não. O próprio campeonato espanhol tem uma maior dispersão, tem para aí uns 7, 8 campeões. Horácio, há pouco falava como exemplo da equipa do Barcelona, que tinha uma base sólida da seleção espanhola, de jogadores espanhóis. O Benfica, segundo um estudo demográfico do Observatório de Futebol, é a equipa com mais jogadores extracomunitários no plantel, sendo que as equipas portuguesas, e no total, já agora para ficarmos com os números, o Benfica tem 15, depois aparece o Futebol Clube do Porto com 14, o Braga com 13 e o Sporting com 10. O Benfica e o Inter de Milão lideram este ranking. Porquê procurar jogadores extracomunitários? São melhores? São mais baratos? O mercado europeu não interessa? Eu acho que é um pouco das duas coisas, mas se quer que lhe diga, eu acho que é um modelo de negócio. Ou seja, há vários modelos de negócio, não é? Um deles foi criado legitimamente, temos que o reconhecer, principalmente e primeiro pelo Sporting. Criou uma academia e fez escola com a academia, e temos uma academia reconhecidamente muito boa a nível mundial, embora hoje também se note que já não é aquilo que era, porque já tem mais concorrência, não é? Antes o Sporting estava sozinho. Depois há a possibilidade de se contratarem jogadores europeus, mas só mais recentemente, há 2 ou 3 anos, é que começámos a contratar, e quando digo começámos, todos os... Não, Benfica, o Sporting e até o Porto, já começámos a ter jogadores belgas e holandeses, espanhóis, o Benfica tem imensos espanhóis, que é o campeonato mais competitivo do mundo e a seleção campeã do mundo e da Europa, e por exemplo o Benfica tem 2 ou 3 espanhóis e vendeu o Javi Garcia, que era o outro. Agora, eu acho que é um modelo de negócio, porque repare que os mercados vão funcionando ou vão se movendo de acordo com as circunstâncias. Para Portugal importavam-se aqui há muitos anos, ou importou-se quase sempre, se quisermos, jogadores brasileiros. Bastou o Brasil começar a crescer e a ter um poderio económico muito mais forte, e ser hoje um dos BRICS, uma das economias emergentes mais fortes, que começou a conseguir segurar os seus próprios jogadores e até a conseguir fazer regressar ao Brasil não só bons jogadores brasileiros, como inclusivamente, ainda que um pouco já em final de carreira, alguns grandes jogadores estrangeiros que já estão a jogar no Brasil. Bom, Portugal, como é um país, enfim, relativamente menos rico, digamos assim, com as suas, e cada vez com mais dificuldades, passou a optar pelo mercado sul-americano, principalmente a Argentina, a Colômbia, Paraguai, Uruguai, e, portanto, isto é um modelo de negócio, é tentar descobrir jogadores jovens, nessa altura, enquanto jovens, mais baratos, e depois valorizá-los na Europa e dar-lhes aqui um período que os europeus, os outros campeonatos percebem que é um campeonato de estágio, não é? Onde eles se adaptam ao ritmo do futebol europeu, às temperaturas europeias. Isso tem dado bons resultados, quer ao Futebol Porto, quer ao Benfica. Enfim, ao Sporting não tem dado tanto, porque como apostou durante muito tempo na academia, isso não funcionou da mesma maneira, e pelas dificuldades que tem hoje em dia. Mas eu diria que, acima de tudo, o que se está a passar, ou essa apreciação que o Benfica, de facto, é quem tem mais extracomunitários, mas os clubes portugueses, nós temos 6 nos 20 primeiros, se bem reparei, é um modelo de negócio. Portanto, este é um modelo de negócio que se está a praticar neste momento e que seguirá o seu rumo conforme as circunstâncias geopolíticas e económicas forem aconselhando. Um dia deste, a América Latina também se inflaciona ainda mais, porque, como sabe, todos os países da América Latina estão em relativa recuperação económica, e se calhar vamos passar a importar da África, não é? Vamos descobrir os países africanos que também já não estão baratos. António, a verdade é que o Futebol Clube Porto tem importado, vamos usar este termo para pessoas, mas tem importado jogadores sul-americanos e muitas vezes tem-nos disputado, e também é importante dizê-lo, com o próprio Benfica. Então os roubado todos, não é disputar, roubam-os todos. Roubar, não sei o que é isso de roubar. Acho que o Benfica tem funcionado como, digamos, uma boa agência do Futebol Clube do Porto. Portanto, o Benfica encontra os jogadores e o Porto, de facto, vai lá buscá-los. Eu acho isso ótimo, porque... O Benfica faz a primeira licitação, o Porto faz a primeira licitação. Não, o Fernando Namora diz uma coisa interessantíssima. O Fernando Namora diz, uns aquecem o forno
outros metem o pão. Bom, e é bom ter sempre assim portanto, uma entidade colaborante com o Porto, como é o Benfica. Então não precisam ter 250 observadores espalhados pelo mundo inteiro, não é? Bom, não sei se são 250, talvez sejam 300 ou 1000, não sei, por aí assim, mas basta-lhe um do Benfica e pronto, o assunto fica resolvido. Isso é verdade, e acho que é um serviço, é uma homenagem que o Benfica presta ao Futebol Clube do Porto e acho isso muito bem. Agora, o Porto, de facto, tem recrutado muitos jogadores na América Latina. Neste momento, pelas minhas contas, o Porto tem 6 jogadores comunitários na sua equipa principal, nos 23 da equipa principal, tem 6 comunitários, dos quais 4 portugueses, um belga e um belga e um francês, que é o Mangalá, o Defour, que é o belga, e o Mangalá, que é francês, e tem 17 extracomunitários, dos quais 8 brasileiros, 3 colombianos, 3 argentinos, 2 africanos e um russo. Portanto, 17. De facto, isso é uma imensidão, é a grande maioria. E isso traz... A confirmarem-se estas contas, António, este estudo acaba por estar desatualizado. Diziam que o Benfica liderava com 15... pelas contas do António, há 17. Não sei, depende das datas. Isto, portanto, são dados de hoje, portanto, que eu estive, de facto, a relembrar. O que reflete precisamente isto de que estamos a falar, que o mercado da América Latina tem ganho imensa importância e que, portanto... E isto não contando com aqueles 2 que o Porto já adquiriu para a próxima época e que só vêm em junho, que são 2 colombianos, um chama-se Herrera e outro, não sei o nome dele, mas que também já estão realmente contratados. É evidente, alguns destes que aqui estão poderão eventualmente sair, mas, e mesmo daqueles que aqui estão, fala-se, o Kleber também se fala que poderá sair, portanto, a realidade é mutável, estes números são de facto neste momento. Mas, independentemente de ser 17 ou 16 ou 18, de facto são muitos e são a grande maioria. Mas também retrata toda esta questão da globalização, da mundialização, em que portanto, há muitos interesses que se movem, portanto, nesta matéria, e depois o recrutamento é feito não apenas por razões de qualidade do produto, digamos assim, mas depois todas as influências que andam à volta deste fenómeno empresarial que é realmente o futebol. No meio de tudo isto, o que eu penso e que e julgo que é criticável é o investimento que os clubes fazem, nomeadamente, e agora falo do Futebol Clube do Porto, na sua escola de jogadores, portanto, na chamada formação, como agora se diz, em que tem equipas competentes a treinar e a formar esses jogadores e depois não se aproveitam. Neste momento que eu me lembro, apesar de tudo, o Porto tem aproveitado 1 ou 2. Jogou ultimamente um tal Seba, ou Seba, não sei como é que se pronuncia, que jogou portanto, foi um jogador utilizado num dos últimos jogos, e também tem sido convocado um tal Tozé, que dizem que é um indivíduo muito promissor e que está na equipa B. Portanto, estão neste momento na equipa B. Pode ser que esta questão, portanto, esta resolução de ter equipas B na divisão de honra, possa projetar esses jogadores para outros patamares. Isso é importante. Enquanto as equipas B estavam na chamada segunda divisão, eu julgo que isso até era pouco motivador para eles. Neste momento, como muitos destes jogadores que vieram de facto da formação continuam na equipa B, que é uma divisão, que estão numa divisão muito mais visível, pode ser que a partir daí eles também ganhem motivação e entusiasmo e os clubes possam olhar de uma forma mais correta para eles, de modo a aproveitar o potencial existente e, sobretudo, a não desperdiçar o investimento que fazem. Porque fazer investimento em formação e depois não aproveitar ninguém, julgo que é deitar dinheiro à rua, não é? Ernesto, olhando para a equipa de Sporting, aparece em 4º lugar entre as portuguesas com o maior número de jogadores extracomunitários. Segundo este relatório ou este estudo, são 10, mas também não significa que tenha muitos jogadores portugueses. Houve, de facto, uma mudança este ano relativamente à política que se conhecia no Sporting. A política, nomeadamente nos últimos anos, nas melhores classificações, era de ter 5, 6, 7, 8 jogadores das escolas
de formação do Sporting na equipa principal. Este ano mudou completamente e, portanto, hoje o Sporting joga com 2 jogadores da formação, o Patrício, o Cédric, o Eric Daé e agora apareceu o Zezinho. E os resultados são os piores, de facto, dos últimos tempos. O que significa que as políticas são para seguir e não podem dar a ser mudadas, são questões estruturais, não podem ser conjunturais. O Sporting tinha esta tradição, devia ter mantido, não a manteve, os resultados não são bons e está a voltar à política tradicional, que é de facto de ter 4, 5, 6 jogadores da formação na equipa principal, e com o Josualdo Ferreira está a voltar a esse princípio, a essa prática que eu acho que é verdadeiramente salutar. É evidente que não se podem aproveitar um clube formador com o Sporting, não pode aproveitar todos os jogadores. Porque quando sai da formação e se entra na equipa principal, é como sair do secundário e entrar na universidade. É um mundo diferente. Quando se entra no futebol profissional, vindo da formação diretamente, é um mundo completamente diferente, tem que haver um grande acompanhamento e não havendo esse acompanhamento, nem tempo, nem gente disponível para acompanhar os jovens jogadores que entram na universidade, de facto os resultados podem não ser bons. Agora, a Academia do Sporting, de facto, que tem como bandeiras o Figo, o Nani, o Ronaldo, o Simão, o Quaresma, enfim, um conjunto de jogadores, devia manter, de facto, essa política. Há um clube que, de facto, se fala pouco, aliás, o campeonato alemão, eu quero me referir ao Bayern de Munique, mas, de uma maneira geral, o campeonato alemão é muito competitivo, não é tão espetacular como os outros, de facto, mas é sólido sob o ponto de vista financeiro e isso depois traduz-se quê? Numa seleção nacional extremamente competitiva, porque é vulgar dizer-se todos são muito bons jogadores individualmente, todos ganham tudo, mas no final ganha a Alemanha sempre. Portanto, tudo que é competição internacional por seleções, a Alemanha está sempre no topo. Isso não é por acaso, é que de facto tem uma política de solidez em termos desportivos e em termos financeiros. Aliás, há uma notícia recente, eu achei muita graça e louvo se isso acontecer, que foi o Guardiola, que teve muitas oportunidades e muitos convites agora para treinar outros clubes e optou exatamente pelo Bayern de Munique. A confirmar-se, de facto, eu tiro o chapéu ao Pep Guardiola, porque ele soube... E vai ser uma forma, e já aqui falamos, embora não seja um dos temas em análise hoje, mas já aqui falamos, vai ser uma forma de, efetivamente e de forma mais rigorosa, podermos comparar mais tarde Pep Guardiola a José Mourinho. Claro. Deixa-me só dizer, referir um aspecto que me parece importante na sequência desta conversa. Eu confesso que tenho alguma dificuldade em perceber, apesar de não importar muito essa importação de jogadores, é uma tendência, é um modelo de negócio, como eu disse, mas de facto custa-me ver o seguinte. Por exemplo, o Futebol Clube do Porto, quando foi campeão europeu em 87, e não vamos andar muito para trás, porque senão vamos parar a outros tempos e as coisas não são obviamente as mesmas, e por mérito próprio tinha, o António deve saber isto melhor do que eu, sei lá, num raio de 30 km, à volta do Porto, deveria ter mais de metade do seu plantel, porque se formos ver quem eram os jogadores, todos nasceram naquela zona. E mesmo a geração depois a seguir, toda aquela zona de Caxinas e Póvoa de Varzim, os jogadores eram todos, eu não conheço bem a zona, mas eram todos da zona. Mas o Sporting sempre teve esta escola, esta academia como o seu emblema principal, capaz de formar grandes jogadores que todos nós reconhecemos. Não é preciso recuar muito no tempo, porque vamos parar ao tempo também do Futebol Clube do Porto. O Benfica houve uma altura que chegou a ter 8 a 10 jogadores do Barreiro. Ou seja, todos eram bons, eram excelentes jogadores, os jogadores do Porto, que eram da zona do Porto, eram muito bons os jogadores que saíram da academia do Sporting. Não há nenhum jogador do Benfica que fosse do chamado Grupo do Barreiro, porque estamos a falar do Chalana, do Carlos Manuel, quer dizer, não havia nenhum do Bento, não havia nenhum que fosse um jogador de segunda linha. Eu pergunto, mas o que é que aconteceu? Para que em poucos anos, não é? Isto foi tudo varrido e, portanto, não há jogadores portugueses, mas antes existiam, eles não acabaram. Portanto, há qualquer coisa
que têm a ver com a organização do futebol, com a organização, com os interesses, naturalmente, dos clubes, que impede que estes jogadores que viviam em redor do Porto, o Sporting percebe-se um pouco porque, de facto, a partir de uma certa altura começou a ter dificuldades e deixou de formar, mas o modelo está lá. E o Benfica, que antes se abastecia com muita facilidade, não vale a pena citar só o grupo do Barreiro, isto é o exemplo, não é? Não formou tantos como o Sporting, mas o Benfica formou o Paulo Sousa, o Rui Costa, o Manix, são da escola do Benfica, independentemente de depois terem saído. E, de facto, faz-me confusão como é que 10 anos depois, 15, 12, 8, não sei, não interessa, não se consegue apurar, estamos neste estado, não é? Que é difícil encontrar jogadores agora, já que o Horácio deixou a deixa, de facto, quando o Porto, na época em que o Porto ganhou a taça dos campeões europeus, a grande maioria dos jogadores era de facto ali assim das bandas do Porto. Eu lembro-me aqui rapidamente de Jaime Magalhães. Foi feito agora, de Jaime Magalhães, do Frasco, do Gomes, do Jaime Pacheco, do Lima Pereira, do João Pinto, do André, do Quim. E depois lembro-me de estrangeiros, não, de jogadores fora do Porto. Era o Futre, que era Moro. Era o Inácio, era o Futre, o Madger e o Juari. E depois havia alguns brasileiros, que julgo que seria... Era o Branco, defesa esquerda, não era? O Branco era dessa altura, mas seria o Geraldão, também era mais ou menos dessa época. Mas eram todos, era o Eduardo Luiz. Mas de facto o Eduardo Luiz não era da zona do Porto. Não? Portanto, pronto, julgo que não era da zona do Porto. Mas de facto havia aqui assim um núcleo que eu escrevi aqui 2, 4, 6, 8, que eu me lembrei assim de repente, eram todos ali assim daquela área, Porto, Póvoa de Varzim à volta. É exatamente isso que eu estava a dizer. O que é que se terá passado para que esse grupo do Porto, a Academia do Sporting, ou o grupo do Barreiro, do Benfica, como mero exemplo, de repente parece que não há jogadores portugueses capazes de os substituírem. E não deve ser verdade. Bem, meus senhores, chegou ao fim a primeira parte. Estamos de regresso dentro de alguns instantes. Não saia daí.